O que é que diferencia uma comunidade de fé unida de um grupo que é, sei lá, fechado, exclusivo, sabe? Aquela linha quase invisível entre você ter convicções muito fortes e de repente se tornar intolerante. A gente já viu isso acontecer. Um amigo entra numa igreja nova, no começo tá super feliz, sabe? Achou um lugar. Mas aí, aos poucos, ele se afasta da família, dos amigos antigos, e a gente fica se perguntando: onde foi que a coisa desandou? É exatamente sobre essa fronteira, que é bem perigosa, que a gente vai conversar hoje. O tema é sectarismo religioso. E para nos guiar, a gente tem um artigo teológico bem denso que mergulha fundo nesse fenômeno. Nossa missão aqui é desempacotar o que é o sectarismo, de onde ele vem, sabe, que alimenta esse fogo e, principalmente, quais são as cicatrizes que ele deixa, tanto para quem está dentro, quanto para a imagem da fé no mundo. Ok, vamos desvendar isso. E esse é um tema, assim, crucial, porque ele toca no coração de duas buscas humanas muito, muito profundas. A busca por verdade e a busca por pertencimento. O que a análise de hoje vai mostrar é como essa jornada, que é totalmente legítima, pode, em certas condições, acabar se transformando em isolamento e hostilidade. É um desvio de rota que acontece com mais frequência do que a gente imagina. Perfeito. Então, para começar, vamos alinhar os conceitos. O que exatamente é sectarismo? Muita gente pensa que é só, uma igreja discordando da outra, mas pelo que eu vi no material é bem mais complexo que isso. A palavra-chave parece ser atitude. Exatamente. Atitude. Não se trata de uma simples divergência de opinião de jeito nenhum. O artigo define sectarismo como uma adesão inflexível e uma lealdade intransigente a um grupo, a uma doutrina ou a um líder. O problema não é ter crenças distintas, é o apego a elas de um jeito que gera divisão, superioridade e, no fim das contas, hostilidade. A própria origem da palavra seita, do latim secta, já nos dá uma pista boa. Essa parte da etimologia eu achei fascinante. Explica um pouco mais, por favor. Claro. O artigo aponta duas raízes possíveis que, na verdade, se completam. Uma vem do verbo secui, que significa seguir. Isso aponta para um grupo de seguidores, né, unidos por uma filosofia ou um líder. A outra raiz possível é do verbo secare, que significa cortar, separar. E essa é a chave. Indica um grupo que se cortou, que se separou de um corpo maior. Então, o sectarismo carrega essas duas ideias, a de seguir intensamente alguma coisa e, ao mesmo tempo, cortar os laços com todos os outros. É uma lealdade que exige uma ruptura. Seguir e cortar. Nossa, isso já pinta um quadro bem claro. Então não é só sobre o que se acredita, mas como se acredita. O artigo organiza isso em 4 características que, para mim, parecem uma alimentar a outra. A primeira é o exclusivismo doutrinário. Aquela ideia de só nós temos a verdade completa, só o nosso caminho salva. Isso, essa é a fundação de tudo. E a partir desse sentimento de ser o único detentor da verdade, a segunda característica surge quase que naturalmente: intolerância e julgamento. Se só nós estamos certos, então todos os outros estão, por definição, errados. E não basta pensar isso, é preciso vocalizar. É quando surgem as críticas públicas, os rótulos de apóstatas, desviados, heréticos para outras comunidades. E para manter essa pureza toda lá dentro, imagino que o controle precise ser enorme. O que me leva à terceira característica que o artigo aponta: rigidez e conformidade. O texto fala de uma obediência rigorosa a normas que muitas vezes vão bem além do essencial da fé. Exato. Cria-se uma cultura de controle. Não é mais sobre seguir os princípios fundamentais, mas sobre se conformar a um conjunto de regras específicas daquele grupo. Isso gera medo e sufoca o questionamento. E tudo isso culmina na quarta característica, a identidade isolada. É a mentalidade do nós contra eles. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a dinâmica. O exclusivismo doutrinário, o só nós temos a verdade, ele justifica a intolerância com os de fora. Essa intolerância exige uma rigidez interna para ninguém se contaminar. E essa rigidez cria uma identidade isolada. É um ciclo vicioso que se fecha nele mesmo. É exatamente essa a dinâmica. Você descreveu perfeitamente.
É um sistema que se autorreforça. E o ponto central que o artigo martela é essa atitude de superioridade e a negação da legitimidade de outras expressões de fé. O problema não é ter uma identidade, é transformar essa identidade em uma arma contra os outros. E o que me surpreendeu é que isso não é uma invenção da era da internet ou, sei lá, do século passado. O artigo deixa claro que essa tensão é antiga, quase tão antiga quanto o próprio cristianismo. Sim, essa perspectiva histórica é fundamental, para a gente não achar que está lidando com um problema novo. O autor nos leva direto para o Novo Testamento, para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo dá uma bronca tremenda na comunidade porque eles estavam formando panelinhas, sabe? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E a questão ali nem era uma heresia grave, né? Era mais sobre a lealdade a personalidades. Precisamente. Era uma lealdade a líderes humanos que estava se sobrepondo à unidade em Cristo. A pergunta retórica de Paulo, que o artigo cita, é devastadora. Acaso Cristo está dividido? Isso mostra como a tendência de se fragmentar em torno de figuras carismáticas é um impulso humano muito antigo. O artigo também usa a reforma protestante como um exemplo complexo. Geralmente a gente pensa na reforma como um momento heróico, mas a análise aqui mostra uma outra face da moeda. Exato. O autor a descreve como um movimento absolutamente vital, de retorno às escrituras, mas também aponta uma consequência não intencional. Uma fragmentação profunda da cristandade. Muitos grupos protestantes que surgiram foram na época chamados de seitas pela Igreja Católica. E é nesse contexto histórico que o artigo introduz uma distinção que eu considero a mais importante de toda a nossa conversa. Que é a diferença entre uma denominação e um movimento sectário. Isso. A distinção parece sutil, mas ela é gigantesca. Segundo a análise, uma denominação, no seu estado ideal, se vê como uma parte do corpo de Cristo. Ela reconhece que outras denominações, mesmo com as diferenças, também são expressões legítimas da fé. Já um movimento sectário se vê como o todo. Ele nega a legitimidade dos outros. Não é uma igreja verdadeira, é a única igreja verdadeira. Essa distinção parece clara no papel, mas na prática não é uma linha muito tênue. Um grupo pode começar se vendo como uma denominação e, sem perceber, escorregar para o sectarismo. Sem dúvida alguma. E é por isso que entender as causas é tão importante. O artigo praticamente nos dá uma receita para o sectarismo, com os ingredientes que levam um grupo a cruzar essa linha. O primeiro é elevar doutrinas secundárias ao status de essenciais. Como assim? Me dá um exemplo. Pense em debates sobre, sei lá, o fim dos tempos, ou a forma correta do batismo, ou estilos de louvor. São questões importantes, mas o artigo argumenta que não são centrais para a salvação. O sectarismo começa quando um grupo pega uma dessas questões secundárias e a transforma num teste de fogo, um divisor de águas. Se você não acredita nisso exatamente como nós, você não é um cristão de verdade. Isso cria o que o artigo chama de interpretações doutrinárias rígidas. Entendi. Mas uma ideia, por mais rígida que seja, precisa de um porta-voz forte para ganhar tração, né? Qual é o papel da liderança nesse processo, segundo o artigo? É o segundo e talvez o mais potente ingrediente, a liderança autoritária e carismática. O texto descreve líderes que demandam lealdade inquestionável, se posicionando como o único canal da verdade de Deus. A lealdade da comunidade se desloca lentamente das escrituras ou dos princípios da fé para a pessoa do líder. Criticar o líder passa a ser visto como um ataque a Deus. É uma dinâmica muito perigosa. Aquela coisa do só eu tenho a revelação de Deus, né? Isso geralmente vem acompanhado de uma certa aura de exclusividade espiritual, certo? O artigo fala sobre as experiências espirituais únicas. Sim, é a crença de que só no nosso grupo Deus se move de verdade, ou só nós temos a unção genuína. Isso cria um senso de elite espiritual. As experiências vividas no grupo são vistas como superiores, e as dos outros como falsas ou inferiores. Isso reforça a ideia de que não há motivo para dialogar com quem está espiritualmente morto lá fora. E o contexto externo. Se um grupo se sente atacado, isso pode piorar as coisas. Com certeza, esse é o quarto fator. A mentalidade de fortaleza.
que surge num contexto de perseguição ou isolamento. Uma opressão real pode de fato fortalecer a fé de um grupo, mas também pode levar a um fechamento radical. O grupo se entrincheira e a perseguição, seja ela real ou só percebida, se torna a prova final de que nós estamos certos e o mundo inteiro está errado. Qualquer crítica externa passa a ser vista como parte do ataque. É como se a falta de humildade fosse o solo fértil, e aí a liderança autoritária, as interpretações rígidas e essa mentalidade de fortaleza fossem as sementes que crescem nesse solo. Uma coisa não funciona sem a outra. Exato, você captou a essência. E o artigo chama esse solo fértil de falta de humildade teológica. É a incapacidade de dizer eu posso estar errado ou minha interpretação pode ser incompleta. É essa arrogância intelectual e espiritual que serve de combustível para todo o motor sectário. Ok, a gente montou essa receita para o desastre. E eu fico pensando no resultado final disso. Essa mentalidade de fortaleza, de superioridade, não pode terminar bem. Quais são as rachaduras que isso causa, tanto dentro dos muros do grupo quanto fora? O artigo é bem direto sobre os danos e os divide nessas duas áreas. Vamos começar com os danos internos, que são, assim, devastadores. O primeiro é a arrogância espiritual. Os membros desenvolvem um complexo de elite, que é o exato oposto da humildade que deveria caracterizar a fé. E eu imagino que a criatividade e o pensamento crítico sejam as primeiras vítimas disso. Sim, é o que o artigo chama de asfixia do crescimento. Em um ambiente onde a conformidade é a maior virtude, a dúvida honesta é vista como rebeldia. O pensamento crítico é desestimulado. As pessoas param de crescer espiritualmente porque têm medo de fazer as perguntas erradas. Espera um pouco, tem um ponto que me pareceu contraintuitivo. O artigo diz que o isolamento aumenta o risco de heresias. Eu pensaria que um grupo obcecado com a pureza da doutrina seria o último a cair em heresia. Como o artigo explica esse paradoxo? É um ótimo ponto, e o paradoxo é real. A lógica é que um sistema saudável tem freios e contrapesos. Quando um grupo se isola, ele perde o contato com a tradição cristã mais ampla. Não há ninguém de fora para dizer: ei, essa sua nova interpretação parece estranha. Ela não tem base na história da igreja ou nas escrituras. Sem essa correção fraterna, ideias extremas e distorcidas podem surgir e se consolidar como verdade absoluta dentro daquela bolha. O isolamento, que deveria proteger a pureza, acaba sendo a estufa perfeita para o erro. Uau! Isso faz muito sentido. E para quem decide sair, como fica? Aí vem o dano talvez mais cruel: desilusão e sofrimento. Para quem esteve nesse tipo de grupo, sair não é como trocar de clube. É perder toda a sua rede de apoio, seus amigos, às vezes até a família. É um trauma profundo, uma desilusão que pode levar a pessoa a abandonar a fé por completo. O custo pessoal é altíssimo. E do lado de fora, como essa briga interna afeta a percepção do cristianismo? O prejuízo para o testemunho público é imenso. O primeiro ponto é óbvio: prejuízo à credibilidade. Quando o mundo vê cristãos se atacando, chamando uns aos outros de falsos profetas, a mensagem de amor e unidade perde toda a força. O artigo lembra da oração de Jesus em João 17 para que seus seguidores fossem um, para que o mundo creia. A desunião é um antitestemunho poderoso. E isso cria uma barreira para quem está buscando algo, né? Ciência vai se sentir atraído por uma família que vive em pé de guerra. A fragmentação e a hostilidade afastam as pessoas. E, por fim, o artigo aponta a criação de barreiras artificiais que impedem a cooperação. Igrejas poderiam se unir para combater a pobreza, ajudar refugiados, criar projetos sociais incríveis, mas o sectarismo impede isso. Não podemos trabalhar com eles porque eles não são dos nossos, e quem perde, no fim, é a sociedade. É um quadro bem sombrio, realmente. Diante de um problema tão enraizado na natureza humana e com consequências tão graves, existe um antídoto? O que o artigo propõe como caminho de cura? Felizmente, sim. O texto não fica só no diagnóstico. Ele aponta para um tratamento, baseado em 5 princípios. O primeiro é uma mudança de foco. Focar nos fundamentos da fé. A ideia é simples:
Vamos concordar em nos unir em torno do que é essencial à divindade de Cristo, a salvação pela graça, e aprender a conviver com as diferenças nas questões secundárias. É o famoso lema: no essencial unidade, no não essencial liberdade, em tudo amor. O que nos traz de volta de novo à humildade. Parece ser a chave. Sempre. O segundo ponto é justamente cultivar a humildade teológica. É internalizar a ideia de que nosso conhecimento é parcial, que ninguém tem o monopólio da verdade. É ter a coragem de dizer eu não sei, e a abertura para aprender com quem pensa diferente. E como a gente exercita essa humildade na prática? Não pode ficar só no discurso, né? Aí entra o terceiro antídoto: promover o diálogo interdenominacional. Não é sobre criar uma religião única e sem graça, não. É sobre sentar para conversar com respeito, é visitar a igreja do outro, ler os livros do outro, tomar um café. Quando você conhece a pessoa, o rótulo que você colocou nela começa a se desfazer. O diálogo quebra os estereótipos que alimentam o sectarismo. Mas para esse diálogo ser produtivo, as pessoas precisam saber do que estão falando, para não cair em achismos. Perfeito. E esse é o quarto ponto: incentivar o estudo bíblico sólido. Um estudo sério que leve em conta o contexto histórico, cultural, literário, nos vacina contra interpretações rasas e literais que são muitas vezes a semente do exclusivismo. Um bom conhecimento das Escrituras nos dá discernimento para separar o que é o cerne da mensagem do que é invenção humana. E o último ponto parece ser sobre expandir a visão, olhar para além do próprio quintal. Exato. É reconhecer a Igreja Universal, é entender que a Igreja de Cristo é infinitamente maior que a minha placa, a minha denominação ou o meu movimento. Ela é formada por gente de todas as épocas, de todas as culturas, em todos os lugares. Ter essa perspectiva panorâmica nos dá um senso de proporção. O nosso grupo é só uma pequena peça num mosaico gigantesco e maravilhoso. Recapitulando então, o sectarismo é esse impulso antigo e perigoso de transformar a própria convicção numa fortaleza. Ele é alimentado pela arrogância, por líderes autoritários e pelo medo. E o resultado é um rastro de dor por dentro e uma imagem de incoerência por fora. E a saída, segundo a fonte, não é um novo sistema ou uma nova doutrina. É um retorno ao básico. Humildade para reconhecer nossas limitações, amor para acolher quem é diferente e foco naquilo que realmente une, em vez das barreiras que nós mesmos insistimos em construir. O artigo traça essa linha clara entre uma denominação, que se vê como parte de um todo, e uma mentalidade sectária, que se vê como o todo. A reflexão que fica, e que não é nada simples, essa linha é quase sempre mais tênue do que a gente gosta de admitir. Como o indivíduo, ou mesmo uma comunidade inteira, pode se autoavaliar honestamente para saber de que lado dessa linha está caminhando?